Isso é que as pessoas têm que compreender a diferença do MPP Angola e da UNITA. A UNITA é de direita. Por isso que a UNITA não tem se perturbado muito com a fome, com a miséria que se abate. Um ano atrás, eu dizia assim, a UNITA, nunca ouviram a UNITA a reclamar das crianças que vão a pé à escola ao sol escaldante, porque são crianças pobres. Se eu estiver a mentir, me contraria. A UNITA não tem esse histórico. Vocês nunca ouviram ninguém da UNITA a reclamar, eh, a dizer assim, olha, eu monitorei as despesas de merenda escolar e as crianças foram prejudicadas de uma vez que a merenda escolar não chega às crianças, apesar de constar nos relatórios de despesas materializadas, compras feitas, serviços pagos nas escolas sobre merenda escolar. Por quê? A UNITA é de direita. E quem seria de esquerda? O MPLA dizia ser de esquerda e ela se perverteu, ela se mudou, perdeu a sua essência. Por isso que o MPP Angola é esquerda. Nós somos esquerda porque nós passamos a existir para acudir os pobres, para que o nosso país, pela primeira vez, conheça um governo de esquerda. Quando o Albano, ali um rapaz que mora nos Estados Unidos, veio nas redes sociais e falava que o Abdu é o Lula preto, ele não estava enganado. Ele estava a compreender, porque esse tal indivíduo, ele é de direita, assim como o Cláudio. Cláudio é direita, não é esquerda. O Adalberto é direita, não é esquerda. Quem é de esquerda em Angola sou eu. Sou eu. E quando ele fala, esse aqui é o Lula preto, não sei tal, tá, aquele Lula preto e tal. Ele sendo de direita é uma forma de desprezo, porque os da direita desprezam as pessoas que se interessam na dignidade dos pobres, que se interessam na saúde dos mais pobres. E realmente, recentemente eu falava que não dá para Angola, nos próximos anos, ser governado por um partido de direita. Ela precisa de uma esquerda de verdade, aquela que se interessa na qualidade de vida dos pobres, que está preocupado com os pobres. E como é estar preocupado com os pobres? Vamos supor que a UNITA tivesse preocupado com os pobres. A UNITA ia se queixar de quê, por exemplo? Aquilo que recentemente eu me queixava. Eu dizia assim, olha, como é possível o Estado construir um hospital materno-infantil junto ao Jardim de Rosa, junto ao condomínio da Cássia, lá em Luanda, e ao invés de levar aquele hospital num Sambizanga, num Kazenga, numa periferia, a UNITA não se queixou disso, porque a UNITA acha que o Estado deve colocar escolas, colégios junto aos condomínios, deve colocar hospitais junto aos condomínios, porque é mentalidade de pessoas que governam para ajudar os ricos, tornar a vida dos ricos mais de graça. Então, o continente africano, não só Angola, ainda não dá para ter governos de direita. O MPLA é mesmo, pensa como direita, processa a vida como direita. E a UNITA é também, por isso que a UNITA não se queixou. A UNITA não se queixou de ver equipamentos públicos. Por exemplo, uma escola de informática, a única que o país tem de certificação informática, vai pôr no Talatona. Gente, vocês têm ideia do que é isso? Pôr uma escola de informática no Talatona? Os filhos ricos podem pagar $500 por mês para os seus filhos frequentarem a melhor escola de informática. Os filhos pobres não conseguem pagar 2.000 kwanzas por mês. E quando você governa, tem que ajudar mesmo os pobres a romper o ciclo de miséria. Você tem que trabalhar de maneira que, passado 4 anos do seu governo, aqueles miúdos que tinham 16 anos, ao chegarem aos 20 anos, vão chegar aos 20 anos em condições que os seus pais nem sequer aos 30 anos tinham tais condições. Porque, de uma vez profissionalizados, a sua remuneração vai ser infinitamente maior dos pais que nunca tiveram profissão nenhuma. Então você tem que levar os equipamentos de formação técnica profissionalizante. No século que eu falo, que é a terceira década do século XXI, é importante, tem como ferramenta a grande transformação, a grande revolução, é a revolução tecnológica. Se o mundo está a viver a revolução tecnológica, você como presidente, quando pensar em gerar emprego, tem que pensar em capacitar tecnologicamente, porque a revolução é tecnológica. Recentemente, vocês me ouviram falar assim, a caminho de ferro, de Lubito, ainda que recebem investimentos, os angolanos não poderão ser empregados, porque os angolanos não dispõem de currículos para os empregos contemporâneos. Para trabalhar no campo, o cara que trabalha com máquina, o maquinista que trabalha com tratores, ele trabalha com tratores robotizados, automatizados. O angolano não passou por essa escola. Os sistemas de irrigação são sistemas automatizados. O angolano não passou por essa escola.
Desenvolver a agricultura é ter cultura tecnológica, é ter a previsão de tempo, é ter uma série de coisas que a alta tecnologia na agricultura angolana não passou por isso. Nós não tivemos um governo e um presidente que possa atender às necessidades do nosso século, com relação aos jovens, com relação à erradicação da miséria, o combate à pobreza. Não havendo movimentos de esquerda, não havendo oposição de esquerda, não se vai a fundo para erradicar a pobreza. É nisso que o MPP Angola. As pessoas podem vir mandar bué de boca, falar à toa, que estão a pensar que ser presidente é chique. Não, nós estamos a sofrer, por isso queremos ser presidente. É sofrimento. O que me faz ganhar coragem de dizer preciso vou ser presidente é o sofrimento. É o sofrimento de um silêncio que ninguém fala das crianças que andam ao sol escaldante para ir à escola. Quando o país tem dinheiro que sobra para essas crianças entrarem nos IACE azul e branco, irem para a escola, e os donos do azul e branco sentirem-se muito felizes com tal programa, porque isso vai remunerar os taxistas. É possível que as digitais das crianças seja assegurada uma refeição no mínimo por dia. Qualquer restaurante vai ficar muito contente de servir uma refeição porque o dedo da criança ou a íris da criança vai ser suficiente para descontar do cofre público o valor daquela refeição. As tecnologias hoje em dia existem. Eu sou dono de uma plataforma que já tem esse serviço. Só falta tomar posse e entregar isso ao Estado. Então, isso tudo você vai juntando, vai perceber o abandono à população. A população angolana está abandonada, está sozinha. A população angolana, ele se apega à UNITA porque não sabe da existência do MPP Angola. A minha fala não está chegando ainda, mas ela vai chegar. Porque hoje há crianças de 14 anos que, ouvindo eu a falar, vai ser coisa qualquer. Mas em 2027, aquela criança de 14 anos, ele vai estar com 17 anos. Ele vai entender perfeitamente o que eu estou a falar hoje. Muita gente vai começar a compreender minha fala daqui a 10 anos. Porque hoje ela está com 12 anos, ele vai estar com 22 anos. Vai entender perfeitamente. Vai entender que, afinal de contas, Angola já teve um homem que estava em condições de mudar tudo. Tudo. Transformar realmente o país. Dá. Então, quando eu vos digo que eu sou de esquerda, o MPP Angola é de esquerda, isso não é novidade, vocês já ouviram falar disso, o que é o MPP em termos ideológicos. Nós somos de esquerda porque nós nos importamos com a condição do povo. Nós nos importamos, temos interesse em erradicar a miséria. Nós temos determinação. A nossa maior satisfação não será outra coisa, senão ser ver o povo com as condições dignas de sobrevivência. O povo está mal, o povo não está conseguindo sobreviver, nem sobreviver está. E essa necessidade desta linha de pensamento, o nosso país carece. Angola não tem homens de esquerda. O MPLA perverteu-se. A UNITA é aquilo que é a vocação dele. A UNITA, inicialmente, quando Jonas Malheiro Savimbi concebeu, o projeto Mangai, com o apoio da China, era esquerda. Mas por força maior, já que o MPLA se intitulava esquerda e tinha apoio da Rússia, e tinha apoio de Cuba, naquela conjuntura da Guerra Fria, a UNITA enveredou para a direita. Nesse processo dela enveredar para a direita, ela se perde. Está aí hoje a UNITA com uma escola que não fora uma escola de esquerda. Resultado, uma oposição de direita num lugar onde o povo vive a extrema miséria é ridículo. É ridículo. Uma oposição de direita é um lugar que já foi erradicado a pobreza. Já os direitos básicos e fundamentais já estão assegurados. É lá onde pode ter uma oposição de direita, exigir condições melhores à classe média, a melhoria das necessidades dos ricos, para que os ricos possam prosperar. É lá. Então, esta oposição que temos é infeliz. Nós temos uma oposição imprópria que nós não devíamos ter. Então, não é que a UNITA não nos quer dar atenção, é que ele é de outra vocação, ele é de outra. A lógica dele, a lógica da UNITA é outra. É outra. A linha dele de pensamento é outra. Ela não consegue alcançar o sofrimento dos pobres. A UNITA não consegue entender os pobres. Ela não consegue esticar a mão para os pobres. Por isso, disso que nós nos estamos a assustar no Parlamento. Isso é nós de esquerda que estamos conduídos, que estamos a sofrer, estamos a sentir dores no lugar do povo, estamos a perder sono, não estamos a nos importar se qual esquina vão nos matar, como vão nos matar. Nós de esquerda é em si mesmo. Por quê? Porque nós achamos que é muito importante acudir os mais pobres, é importante tirar o povo da miséria. A UNITA não é de esquerda.
Quando o povo descobrir isso que eu estou falando, a nossa vitória é certa. A nossa vitória do MPP Angola é certa, porque eles produziram pobreza. O MPLA e a UNITA juntos produziram pobreza. O que mais eles sabem fazer é produzir pobreza. E eles escalonaram as dificuldades. Eles fizeram o país um país de muitas dificuldades. Deus nos ajude. No mês de fevereiro, março, eu vou começar os trabalhos práticos. Eu vou transformar a vida das pessoas muito facilitada. Vamos começar a desenvolver atividades que facilitam a vida das pessoas. A vida tem que deixar de ser difícil. E isso é possível. Existe uma forma de pensar que você tem que concluir como vou fazer com que o angolano sofra menos. Então, nós, MPP Angola, estamos a trabalhar. Você não imagina as dificuldades. Quando vocês nos escutam falar, muitos de vocês devem estar a pensar que é só falar. Não, nós estamos a trabalhar arduamente. As dificuldades são inúmeras. Inúmeras. Porque os que têm dinheiro não são de esquerda. Os que têm dinheiro em Angola é uma elite que tem ódio e tem nojo do pobre, tem náusea, sente náusea dos pobres, não gosta dos pobres, não se importa o clamor, o grito de um pobre. Aliás, lhe irrita. Se dependesse, ele jogaria uma bomba nas periferias, nos museques, para matar os pobres. A direita, quando ela pensa em solução de pobre, é matar pobre. A direita não pensa em transformar o pobre em classe média. Para ele isso é muito desperdício. Por isso, mantém os hospitais longe dos pobres, as escolas técnicas profissionalizantes longe dos pobres. Isso, a falta desse... Porque o pobre, se tiver que ir na cidade para ir fazer formação, vai chegar uma semana que não vai ter dinheiro de táxi para ir fazer formação. São 4 táxis para chegar no Talatona, depois 4 para voltar, 8 táxis por dia. Gente, você pega numa caneta, vais perceber que vai dar 4 táxis para ir, vai dar R$600. 600 kwanza, 150, mais 150, mais 150, vai dar 600 kwanza para ir. Mais outros 600 para voltar. 1.200 kwanzas por dia. Pobre não tem isso. E a UNITA não faz esses cálculos, porque a UNITA não consegue pensar o sofrimento do pobre. A UNITA não consegue pensar o pai pobre, como deve ser o dia dele. A UNITA nunca vos trouxe essa conversa ao público. Porque isso é conversa de pessoas de esquerda. E as pessoas têm que compreender isso. Têm que compreender. Quando vocês quiserem pensar o papel do MPP Angola, tenham clareza. É um movimento realmente de esquerda. Porque é ridículo ter um movimento de direita em África, sobretudo a África Negra. É ridículo. É só charme para aparecer. Porque nós não temos a tal classe rica. Nós temos ladrões, você vai ser de direita para quê? Esse é o problema da UNITA, entende? O país tem uma lacuna. Quando eu dizia assim, o país tem vários espaços vazios. Há lacunas enormes na política, no debate, porque há a inexistência de homens de esquerda. Eu vou pôr aqui alguns outros vídeos do Lula, para vocês compreenderem o cérebro de esquerda, como processa. Quando esse cara aí, o Albano, esquece o nome dele, que é o porta-voz do Cláudio, e diziam assim, aquele ali é o Lula preto da África, quer falar... Ele não estava errado. Ele não estava errado. Realmente, eu sou de esquerda, Lula é de esquerda, eu sou de esquerda, pensamos de forma parecida. Sentimos sofrimentos iguais com relação aos nossos povos. Ele sente o sofrimento dele com relação ao povo brasileiro e eu sinto igual o sofrimento com relação ao povo angolano. Não é possível que a gente amarga tanto sofrimento e com uma oposição como essa, uma oposição de direita. Era lógico, é óbvio que nós íamos estar sozinhos, o povo ia estar sozinho. Você chama um homem da UNITA, ele não se interessa nesses temas, na forma que estou a colocar, não lhe perturba, não é maldade dele. Ele é para o futuro. Eu acredito daqui 100 anos. Daqui 100 anos vamos ter classe média devidamente estruturada, angolanos ricos, não é ladrões, não, ricos mesmo de trabalho, angolanos donos de grandes fazendas, grandes terras aráveis, cultiváveis, uma agricultura, uma monocultura, no caso, grandes terras só de soja, grandes terras só de milho, ou uma cultura diversificada, uma agricultura diversificada. Isso vai ter o país. Nós vamos ter famílias que os filhos vão passar na faculdade de helicópteros, o pátio universitário vai estar cheio de helicópteros, mas na verdade as pessoas até lá vão estar estudando à distância, poucos vão ter tempo para estar sentados nas carteiras das salas de aula, vão fazer virtualmente. Ok, essa elite nós vamos ter. Lá na frente, daqui 100 anos, daqui 50 anos, sim,
Faz sentido alguém dizer, não, os pobres agora estão a diminuir os pobres, está a diminuir os ricos, temos que trabalhar para aumentar o número de ricos, não sei o resto. Tal. Mas quando nós nos levantamos para combater a pobreza, nós geramos ricos, geramos riqueza e democratizamos a riqueza. Deixa-te explicar como a esquerda multiplica a riqueza. Quando você me escuta falar que tem que ter um programa que vai subsidiar o transporte escolar, quem é dono de transporte? Não pode ser os políticos, não pode ser o Estado. Dono de transporte é você. O que vai acontecer? Você vai descobrir, se você ficar num bairro que tem muitas crianças, o seu táxi fica lotado de manhã cedo porque vai lhes levar na escola e depois vai ficar na porta da escola para eles buscar e eles levar para a casa deles, como se eles fossem filhos de rico. Só que eles vão passar o dedo deles no seu celular do cobrador e vai descontar do cofre público aquela corrida. Isso é uma esquerda a pensar. E comida é a mesma coisa. O que vai acontecer? Muita gente vai abrir pequenos restaurantes ao lado da escola. Por quê? Porque a criança tem direito a 1000 kwanzas de refeição por dia. Então, quando a criança passar o dedinho lá na senhora fulana, a senhora fulana vendeu uma refeição de 1000 kwanzas. E a qualidade e o gosto vai determinar, porque não adianta você fazer batota porque você é cunhada do governador e faz comida tudo à toa porque o governador vai te pagar na mesma. Não, a criança vai escolher quem faz a melhor comida. Então, vai haver competitividade, porque você tem que caprichar bem para a criança aceitar comer na sua barraca, porque senão a criança vai comer em outro restaurante perto da escola. Você gera riqueza. Vamos agora falar do acesso às salas de cinema. Vocês já me ouviram falar isso? Não é justo que só os filhos de classe média que assistem aos filmes e as nossas crianças pobres, ninguém fala delas. Como se não existisse orçamento que atenda à cidadania de menores. Os menores também têm que se sentirem cidadão angolano, têm que fazer parte do orçamento geral do Estado, precisa de parques recreativos. Quando um homem de esquerda está a falar isso, está a dizer que alguém vai ter que montar o parque para o Estado dizer, eu pago para as crianças assistirem. O que vai acontecer? Ao invés dos parques ficarem vazios, eu vou dar um exemplo. Luanda tem um parque, um dos maiores parques de Angola, está ali perto do Quilamba, que é um Lengo Center. Um Lengo Center está a menos de 4 quilômetros do Quilamba. E em volta dele está surgindo um bairro de classe média e mais um pouco para lá tem o Calemba 2, que é classe média baixa. Pobres. Então, um governador de Luanda, que é de esquerda, não esse que está aí, que é de direita, o MPLA já se tornou um partido de direita. Um governador de Luanda que fosse de esquerda, ele ia entender que é mais do que justo que as crianças usufruam aqueles brinquedos que estão aí, de maneira que se sintam estimulados, porque tem que estimular a inteligência, o aspecto cognitivo da criança, o aspecto músculo da criança, a robustez. E muitos daqueles brinquedos ativam esses aspectos todos. Isso faria com que os donos daquela unidade teriam mais receita, mais ganho, mais lucro. E ser de esquerda é isso. Porque vocês estão a pensar que a esquerda vai conspirar contra os ricos. Não, a esquerda permite que haja uma produção de ricos, democratiza a riqueza. A esquerda contemporânea, diferente daquela esquerda de 1917, de Moscovo, de Lenin, de Stalin, de Trotsky, aquela esquerda, essa contemporânea, ela não é contra os ricos. É uma falácia, uma mentira que criaram, que a esquerda é contra os ricos. Não, nós ao nos voltarmos aos cuidados aos pobres, permitimos que os ricos tenham mais contratos com o Estado, prestam mais serviços aos Estados e que beneficiem os pobres. Mas que o dinheiro que tanto os ricos gostam vão ter. Então muita gente vai começar a ficar rica. Por quê? Porque o Estado democratizou a riqueza. O que é isso? O transporte escolar deixa de ser do presidente da República, os autocarros deixam de ser do presidente, deixam de ser do ministro, do governador e passa a ser de qualquer pessoa. Para oferecer comida à criança, não precisamos contratar um restaurante para servir comida na escola. Simplesmente passa a ser competitivo. As crianças escolhem onde eles vão comer. Porque as crianças, somente as escolas, os restaurantes ao perímetro da escola, para não ir fazer restaurante em outro lugar que a criança não vai na escola e vai comer. Somente os restaurantes ao perímetro da escola, o dispositivo digital que permite descontar os 1000 kwanzas do cofre público, é somente naqueles restaurantes ao perímetro da escola. Mas não está obrigado que a criança tem que comer no restaurante X e não no restaurante Y. Logo, a competição está ali aberta. A riqueza está democratizada. Aquele que fazer a melhor comida, de bom gosto para a criança, é aquele que vai vender mais. Porém, o Estado, para preservar a saúde pública, vai proibir o quê? Os hambúrgueres, vai proibir os refrigerantes.
Então, naqueles restaurantes perto da escola, vão ser fiscalizados. Se encontrar lá hambúrguer, refrigerante, vão fechar. As crianças não podem estar a comer essas coisas. Isso é muito nocivo à saúde. Isso é ser um homem de esquerda, que tem visão de dignidade do seu povo. Se nós pensarmos na recreação, como vocês perceberam, vamos fazer com que muita gente que tem dinheiro vai saber onde vai investir. Vai poder investir onde? Na recreação, nos parques recreativos. Por quê? Porque, afinal de contas, os pobres dão dinheiro. Como assim os pobres dão dinheiro? Porque o governo tem compromisso com eles. E com isso, dá para montar um parque recreativo nos bairros pobres, porque as crianças vão poder brincar lá e o Estado é quem paga. Isso vai gerar riqueza, vai aumentar empregos. Isso significa, lá na periferia, vai ter muitos tipos de emprego. Emprego nos restaurantes, emprego nos parques recreativos da periferia, emprego naquele hospital da periferia, emprego naquela escola técnica da periferia, e aí a periferia vai desaparecer. Se nós não tivermos primeiro governo de esquerdas a funcionar em Angola, nunca vamos ter a classe média. Antes que a UNITA chegue no poder, vocês têm que compreender, deixar o MPP Angola, governar Angola uns 20 anos, depois sim, aí pode vir a UNITA. Porque se nós não irmos na frente, a miséria vai continuar. O que vocês estão vendo do MPLA, o MPLA se tornou de direita, não é esquerda. A esquerda não se porta como o MPLA está a portar-se. Salvo que a notícia que se fala aí que vai ter uma lista de governadores e ministros que vão para a cadeia, se isso acontecer, o MPLA vai voltar às suas raízes, vai voltar à esquerda. Porque se isso acontecer, o MPLA volta a ser um movimento de esquerda, um partido de esquerda. Mas isso dificilmente vai acontecer. Isso é larápio, é blá blá blá. Então, o partido de esquerda que o país vai ter é o MPP Angola. Vocês nunca ouviram um homem a vos falar essas coisas.